Olá a todos, aqui em frente com o nosso estudo de Kitzur Hanukkah, a gente começa um capítulo novo, capítulo de número 89, Din Basis Ledavar Asur. Qual é o Din, qual é a lei ligado a algo que ele é base para algo proibido, certo? Um objeto que é proibido de ser movimentado, algum tipo de mukse no Shabat. O que acontece quando tem algum outro objeto servindo de base para ele, quando esse objeto recebe as mesmas leis do mukse e quando não. Então fala que no primeiro alahá. Kli shelo. שהניח חלב בערב שבת דבר מוקצה בכוונה והייתה דעתו שיהיה מונח שם בהכנסת השבת. Alguém que tem um objeto dele, um objeto próprio, certo? Não que pertence a outra pessoa. Se pertence a outra pessoa, não tenho o direito de proibir isso para ele. Então, se é um objeto que pertence a mim e eu coloquei em cima desse objeto algo que é mukse, com a intenção de estar lá no começo do Shabat, como, por exemplo, velas de Shabat. Eu tenho uma bandeja de prata, em cima dessa bandeja eu coloco os candelabros e acendo as velas de Shabat. Então, a bandeja de prata, que a priori não é mukse por si só, ela é uma bandeja de prata, serve para servir comida ou algo do tipo, mas nesse caso eu coloquei as velas de Shabat intencionalmente em cima dela, com a intenção de que no começo do Shabat, se estivesse lá, nasa akli basis ledavar asur. O próprio objeto que era permitido, ele vira base para algo proibido, e aí ele vai ter no Shabat o mesmo alahá do outro. Do mesmo jeito que eu não posso movimentar as velas no Shabat e os candelabros, assim também eu não vou poder movimentar a base, essa tábua, o que tiver lá embaixo. ואפילו ניטל משם המוקצה ביום השבת, במקום מקום, כיוון שהייתה מונחת שם בין השמשות, נעשה אז הכלי בסיס דבר אסור לטלטלו גם אחר כך כל היום, אפילו לצורך גופו מקומו. Mesmo que foi tirado depois, mesmo que durante o Shabat caiu ou alguém tirou algo do tipo, a base continua sendo proibida. No momento em que no começo do Shabat ela foi definida como mukse, exatamente igual às velas de Shabat, mesmo que na continuação a situação mude, o mukse seja tirado de cima disso que está servindo de base, ele continua sendo proibido. Segundo a Alahá, yamunach sham bechnasat Shabat gam davar eiter nasa klis basis levar asur levar mutar. Agora, o que acontece se em cima dessa tábua, por exemplo, no caso que a gente deu, no exemplo que a gente deu na primeira alahá, o que acontece se eu tinha lá em cima dela também algo permitido e também algo proibido, ou seja, não tinha somente um mukse em cima dela, tinha algo que também é permitido. Qual din? Ima davar mutar yoter chashuv lo, mutar letaltelo. Vima davar asur yoter chashuv lo, asur letaltelo. Depende o que é mais importante. O que é mais importante para a pessoa dessas coisas que estão em cima. Se o que é mais importante é o permitido, é o que não é mukse, então a base também não vai ser mukse. Se o mais importante é o que é proibido, é o que tem mais valor para a pessoa, é mais importante para ele, então a base vai sim ser considerada mukse. Então ele traz aqui, por exemplo, o que era costume na época do Kitzur Hanukkah, e tem casas que fazem isso também, de acender as velas de Shabat na mesa mesmo. Então tinham costumes em que se colocava as velas de Shabat na mesa de Shabat e não num canto ou num lugar especial para as velas. Agora, como faz para poder depois movimentar a mesa, se quiserem mudar ela de lugar, ou mesmo a toalha? A toalha que está cobrindo a mesa, se eu coloco as velas de Shabat em cima da toalha, a toalha está servindo de base para as velas de Shabat. Então, do mesmo jeito que eu não vou poder movimentar as velas, a gente vai ver como eles faziam, eu não vou poder movimentar também a toalha. Então, como eu faço para evitar com que a toalha se torne base para as velas? Por isso, eu falo que para não ter esse problema da toalha e da mesa se tornarem base para as velas e consequentemente proibido de serem movimentados durante o Shabat, é bom colocar as halot em cima da mesa. E aí em cima da mesa, da mesa e da toalha, eu tenho por um lado as halot, por outro lado as velas, algo permitido e algo proibido. E já que as halot também são importantes para a pessoa, no meio a meio aqui vai ser permitido, não vai ser considerado base somente para as velas. Que deixa uma porque assim a toalha e a mesa são base também para halá. E depois que tirarem as velas, a gente vai ver que eles tiravam através de um goi, eles tiravam as velas, vai ser permitido movimentar a toalha. E se a pessoa não fez isso, não colocou lá halot ou pratos, pelo menos coisas que são permitidas de serem movimentadas em cima da mesa, tinham somente as velas na hora do começo do Shabat, então a toalha e a mesa se tornam base para as velas, do mesmo jeito que é proibido movimentar as velas, é proibido movimentar a toalha e a mesa. O mikol makom, porém, bediavad, caso a pessoa tenha errado ou tenha esquecido, não colocou halot, não colocou pratos, tinham só as velas em cima da mesa,
E Meshtzorech Gadol, se tem muita necessidade de que encontre na falneira la shulchan, por exemplo, a vela virou e caiu em cima da mesa, já apagada, mas está tudo jogado lá, e agora eu preciso chacoalhar a toalha, chacoalhar o pano para tirar as velas de cima, não dá para comer dessa forma. Então, em uma situação assim que tem uma necessidade grande, e este esmocha poskim deseja leu de lá, não sabe se serem da tisher chamuk se colei um shabat. Veremin haglasib shachelit menorot el deigo vilon na sabasis. Por isso, nesse caso, no caso em que realmente a pessoa ficou sem ter como conserto, sem ter como mudar a situação e tem uma grande necessidade de tirar o mukse de lá, dá para se basear na ideia dos poskim, que dizem, tem legisladores que falam que só é considerado base para algo mukse, só fica proibido de ser movimentado caso a pessoa tenha tido a intenção de colocar isso para o Shabat inteiro, não no começo do Shabat. Até agora a gente falou que o que o define era qual era a intenção da pessoa no começo do Shabat, mas tem opiniões que dizem não é o começo do Shabat que define, só se eu realmente queria que aquilo ficasse lá o Shabat inteiro. E no caso das velas, não se costuma deixar o Shabat inteiro. De manhã, na hora da Seudah, eles costumavam tirar através de um goi, pediam para um goi tirar, e não tem problema o goi movimentar o mukse. Então, já que não era para ficar o Shabat inteiro, então tem poskim, legisladores, que falam que não tem problema e não vira base. Então, nesse caso, que realmente tem uma necessidade muito grande, a pessoa entrou numa situação em que se eu aplicar essa halakha de que o que é base para o mukse, ele é proibido de ser movimentado igualmente o mukse, nesses casos, em situações extremas que realmente a pessoa não tem outra opção, não tem o que fazer, se é normal tirar isso na continuação do Shabat, geralmente se tira isso na continuação do Shabat e não deixa ele no Shabat inteiro, dá para se basear nessa opinião, que já que eu não tive a intenção de que ficasse lá o Shabat inteiro, eu queria só no começo do Shabat, o resto do Shabat não me importava, de que isso daqui não é considerado base, e uma hora que o mukse for tirado de cima, ele volta a ser permitido de ser movimentado.